Bom, então boa tarde a todos. Nós vamos aqui, aos poucos, dando início aqui à nossa sessão de hoje. E ao tempo que o pessoal vai entrando, a gente vai começando aqui, né, de forma mais tranquila. E aí é o tempo que mais colegas aí vão entrando para participar. Então, hoje aqui é uma atividade bem interessante, né? Vai ter uma visão interdisciplinar. A gente pegou um tema, né, bem relevante aí, e comum, né, que são as tendinopatias do joelho. E vamos fazer, então, 3 abordagens, né, do mesmo tema, digamos assim. Eu vou falar um pouco mais a parte de imagem, o que é que a gente pode contribuir com a imagem, quais são as principais características, né, que a gente avalia na imagem. E aí eu vou focar basicamente no ultrassom e ressonância. Aqui o professor Rodrigo Oliveira, tem doutorado aqui pela UFRJ, especialista em fisioterapia esportiva, fisioterapeuta do Ceará Esporte Clube e professor da UFC. Agradeço bastante aí, né, a sua presença, tá aqui participando com a gente. E o Dr. Idamar Queiroz, que é ortopedista, médico do esporte, especializado em cirurgia do joelho, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, Regional Ceará, mestrando em cirurgia minimamente invasiva pela Unicristo, coordenador do Serviço de Ortopedia e Medicina Esportiva da Autoclínica e médico do Fortaleza Tritões e do Conselho Cearense de Boxe. Então, doutor Idamar também, seja muito bem-vindo. Agradeço aí bastante vocês terem aceitado o convite de participar aqui com a gente hoje. E aí já passo a palavra aí para vocês, para dar as primeiras boas-vindas aí. E espero que seja uma atividade bastante, né, satisfatória aí para todos. Pode começar aí, Rodrigo. Abaité, eu que agradeço o convite. É uma oportunidade ótima para a gente, né? Estar aqui discutindo uma temática que eu gosto bastante. Então, agradecer a participação de todos aí. A sala está aumentando o número de participantes. E tendinopatia, alterações de tendões, é um tema recorrente na minha formação. Já há quase 15 anos que eu estudo tendinopatias de uma maneira bastante ampla, desde estudos com experimentação com animais, estudos com seres humanos. Faz parte da minha rotina clínica também, né, pela atuação no esporte. Então, acho que vai ser um bom bate-papo aqui entre a gente, para a gente discutir e já convidar as pessoas que estão entrando na sala para deixar aqui seus comentários, né, suas perguntas, para que essa discussão possa realmente ser participativa com todos, né? Então, um prazer estar aqui com você e com o Dr. Idamar. Eu não estou conseguindo ver meu vídeo daqui, não estou conseguindo, mas Baité e Rodrigo, é uma honra estar com vocês. Tá aparecendo bem, né? Para aí está aparecendo? Para mim aqui não está. É uma honra estar com vocês nessa live e é importantíssimo, somente no esporte, ter essa atuação interdisciplinar. Então, para quem já atuou em alguma equipe, ele vê que não é só a equipe dos profissionais que estão dentro da competição, mas também a equipe que está dando um suporte, somente na parte médica, na parte da saúde, perdão. Então, até nos esportes individuais é fundamental o departamento médico ou o grupo da saúde que dá esse suporte. Eu acredito que vai ser bem proveitoso. E eu já queria começar aqui a nossa conversa, já puxando um tema aqui que eu acho que a opinião de vocês aí vai ser bem interessante, que é a nomenclatura, né? O termo aí tendinopatias, né? Então, assim, a gente sabe que alguns termos, né, às vezes são utilizados nesse contexto, tem a tendinite, tendinose, né, tendinopatia, e aí eu queria, né, ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu posso passar um pouco também essa visão da imagem, mas eu vou falar como a gente entende, né, o termo e ver se vocês interpretam da mesma forma ou se vocês têm outras visões, porque o importante é a gente tem que falar a mesma linguagem, né? Então, o que a gente vai colocar num laudo, que vocês vão receber, né? A gente tem que estar falando a mesma língua. Então, o primeiro ponto aí que eu queria abordar era exatamente isso. Uma questão de nomenclatura, tá?
Então, o que a gente entende como tendinopatia seria um termo mais amplo, tá? Que envolve várias alterações tendíneas, desde alterações degenerativas, inflamatórias, né? E que podem, num momento mais tardio aí, ocasionalmente chegar, né, às rupturas, que a gente já vai para outro passo aí, né, de lesões, mas seria um termo mais amplo. Enquanto que a tendinite seria mais aquela fase mais aguda, onde você tem mais alterações inflamatórias e que na imagem seria mais difícil eu usar esse termo, a não ser, até porque eu não estou fazendo ali uma biópsia para ver se tem processo inflamatório naquele momento. A gente tem alguns sinais indiretos de hipervascularização e alguns sinais que eu posso inferir que está tendo uma tendinite ali, outras alterações inflamatórias circunjacentes ao tendão, bursite, etc. Mas, em termos de imagem, a nossa terminologia preferencial seria realmente a tendinopatia, né? Preferencialmente em relação à tendinite, por exemplo, ou tendinose, que seria um processo mais crônico, já com alterações, né, estruturais, etc. Porque a gente se resguardaria mais esses termos para situações que você vai comprovar que tem, por exemplo, mudança estrutural no tendão ou que você tem processo inflamatório infiltrativo no tendão. E com tendinopatia você tem um termo um pouco mais amplo que vai contemplar, né, uma fase mais aguda com a fase mais crônica também. Mas essa aí seria uma visão assim da imagem, do que a gente está descrevendo, e eu queria ouvir, né, o que é que vocês entendem por esse termo e como vocês empregam esse termo e os demais termos para a gente poder estar falando a mesma linguagem, né? Com relação à parte ortopédica, eu também penso na mesma linha de pensamento. No geral, eu prefiro usar a tendinopatia, mas aqueles casos que vêm agudo, né, nos casos agudos, aí eu falo realmente na tendinite aguda. Mas, e nos casos que já tem alterações da estrutura do tendão, mas não tem processo inflamatório ao redor, aí eu costumo classificar como tendinose. Mas eu acredito que sempre vindo, por exemplo, nos laudos, ou eu tento passar ao paciente uma tendinopatia. Meu ponto de vista é bem parecido. Assim, eu acredito que a tendinopatia ela é um guarda-chuva, né? E ela vai englobando os demais subtermos ali, mas a padronização ela é fundamental. E antigamente tudo era meio que classificado como tendinite, né? Então, assim, isso trazia uma confusão muito grande, que a gente sabe que por mais que possa ter uma resposta inflamatória ali, no ponto de vista da fisioterapia, é uma inflamação que não é tão relevante, a não ser se o quadro for realmente agudo, como o Delmar falou. Mas, no geral, a gente tem tentado, na fisioterapia, chamar de tendinopatia, e aí adiciona o termo agudo e crônico, né? Porque na nossa avaliação é muito difícil a gente conseguir distinguir se tem, sem a imagem, sem biópsia, né, se tem dano tecidual, qual a gravidade desse dano tecidual. Então, a tendinopatia seria uma condição eminentemente clínica, dor e perda da função, né? Isso quando a gente não tem imagem ou biópsia, que é menos comum. Eu acho que cada vez menos se utiliza a tendinopatia como referencial, né? Porque se usa a terminação de tendinite, né? Porque se usa a terminação it, induz até o clínico menos experiente a utilizar técnicas ou recursos terapêuticos para a inflamação, que não é o caso, né? Então aqui a gente tem que buscar soluções que são mais ativas. Vocês vão perceber ao longo da discussão aqui que eu vou sempre puxar por exercício, por calor, né? Eu acho que essa estratégia de tentar padronizar como tendinopatia na imagem, na clínica, na fisioterapia, no diagnóstico médico, acho que é um bom começo aqui para a gente. Perfeito. Então, estamos falando a mesma linguagem, né? E estamos entendendo aí que a tendinopatia, né, seria então uma boa opção de terminologia, podendo, né, ocasionalmente a gente conseguir identificar pacientes que têm sinais de tendinopatia mais aguda, né, e tendinopatias mais crônicas, e isso pode inclusive refletir na imagem, né, e nas características que vocês vão acompanhar aí, né, nos demais parâmetros além da imagem. Mas perfeito. Então agora isso aí foi só um tema introdutório, né, de nomenclatura para a gente poder então dar início à nossa.
Então, primeiro, né, eu vou citar um pouco aqui como a gente identifica na imagem, né, as alterações que a gente chama de tendinopatia e outras alterações que estão associadas, né, as tendinopatias, comumente associadas, como a gente vê isso na imagem. E aí eu agradeço aqui o professor Everaldo, que essa imagem aqui a gente fez uma adaptação de uma ilustração dele, que é bem fácil da gente entender, então, o que acontece. Então, o tendão normal, ele é, na imagem, né, ele é mais ovalado, certo? Ele é mais achatado. E ele pode ter, né, uma bainha sinovial ou não, dependendo de qual tendão. Mas esse azul aqui estaria representando a bainha sinovial do tendão, tá? Quando nós temos uma tendinopatia, né, então esse tendão ele pode se tornar mais globoso, mais arredondado, né, ele fica mais espessado. E depois a gente vai ter até mais alterações intrasubstanciais nele aqui, mas principalmente ele fica gordinho assim, né? Fica arredondado e espessado. Veja que nesse momento, quando a gente está falando só de tendinopatia, você pode não ter alteração na bainha sinovial, tá? Existe uma outra alteração que é a tenossinovite. Aí veja que o tendão em si, a substância do tendão está semelhante ao que era o normal, mas existe uma inflamação, uma distensão líquida, uma alteração na bainha, né? Circundando. Então, a alteração está na bainha do tendão e não na substância do tendão. E existe a associação das duas coisas. Um tendão com tendinopatia, um tendão globoso, arredondado, espessado, também com sua bainha sinovial alterada. Então, nesse caso, nós teremos as duas coisas, tendinopatia e tenossinovite. Depois nós vamos poder ter, então, os primeiros estágios de lesão intrasubstancial, lesões degenerativas, né, lesões parciais de baixo grau. Você vai começar a ver fendas que podem pegar a periferia ou a região mais central do tendão. Em seguida, essa lesão ela vai se estendendo, então você vai ter muito mais líquido, né? Esse azul aqui está representando um líquido dentro da bainha do tendão e uma pequena quantidade de tendão preservada ainda. Então, só mais de 50% de comprometimento do tendão seria uma lesão parcial de mais alto grau. Até a gente chegar na ruptura completa, aí você perde a definição de fibras, você só vai ver o líquido, né? No exame de imagem, seja ultrassom ou ressonância. E existem os tendões, como no caso, por exemplo, do próprio tendão calcâneo, que ele não tem, né, uma bainha sinovial. Então, você vai ter um tecido de proteção ao redor dele, que seria chamado de paratendão. E aí, nesse caso, ele vai ter aquela mesma situação. Você pode ter inflamação do tendão e pode ter também alteração inflamatória, degenerativa do paratendão. E aí você pode ter uma paratendinopatia, né? E você pode ter a própria tendinopatia ou as duas coisas associadas. Então, isso aqui é só, né, uma ilustração, né, mostrando aí alguns padrões que a gente vai identificar na imagem. E isso serve para ultrassom, ressonância, o que a gente for identificar, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa nessa imagem, pessoal? Eu gostaria, assim, queria chamar a atenção que hoje a temática nossa vai ser mais acerca de tendinopatias do joelho, né? Acerca da articulação do joelho. E essas tenossinovites, eu tenho observado que elas são mais frequentes em tendões estabilizadores, tendões de punho, dedo, né? Mas obviamente ela pode ocorrer em outros tendões do membro inferior, mas elas não são tão comuns, né, Abaeté? Não sei se você tem observado isso nas imagens também. A gente vê realmente muito o processo de tendinopatia e até a degeneração dentro do processo, né, dos laudos. Isso. A gente vai pegar nas bainhas sinoviais, né, a gente vai ter muito realmente punho, tornozelo, assim, os fibulares, né, a gente pega um pouco mais, mas no joelho a gente vai trabalhar mais com tendinopatia mesmo do que tenossinovite, né? Essa imagem serve para qualquer parte do corpo. Né? Certamente, Eu queria só chamar a atenção para isso. Bom, quando a gente vai falar então de joelho, eu vou primeiro falar um pouco de ultrassom, tá? Rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia do que o ultrassom consegue ver. E a gente vai usar aqui um protocolo da Sociedade Europeia,
onde eles demonstram, né, algumas formas da gente avaliar. Então, na verdade, a gente sempre tenta avaliar o tendão em 2 eixos, tá? No eixo longitudinal dele, no eixo longo e no eixo curto, né? No eixo transverso. Colocamos aqui o joelho numa flexão em torno de 30 graus. A gente começa aqui pelo tendão do quadríceps e veja que na ilustração, ó, ele é dividido em camadas, tá? Essas camadas, né, fazem parte dos componentes aqui do quadríceps, né, de reto femoral, o vasto lateral e medial e vasto intermédio, progressivamente aqui de superficial para profundo. E a gente vai, então, conseguindo delimitar essas camadas. Tem pacientes que elas são muito mais demarcadas, tem pacientes que são menos demarcadas, mas isso não significa, né, nenhum tipo de lesão, de ruptura parcial, de alteração do tendão. Essas camadas são esperadas num tendão normal, tá? Isso às vezes confunde os médicos quando estão no processo de aprendizado, às vezes no início da residência, etc., achando que essas camadas pode ser algum tipo de lesão, alguma inflamação, etc., porque às vezes acumula ali algum hipersinal. Eu vou mostrar depois na imagem, mas na verdade não. Isso aqui é o esperado mesmo para esse tipo de tendão, para esse padrão que ele tem. E o ultrassom tem uma resolução fantástica para ver o padrão fibrilar, o padrão fascicular, e a gente vai já falar sobre isso mais na frente um pouquinho, mas é um excelente método para ver tendões, tá? Ele tem uma resolução espacial muito grande, ele tem uma resolução temporal que você pode fazer manobras dinâmicas. Então, ele é um método extremamente versátil para utilizar nos tendões, tá certo? Para utilizar nos tendões. Tá ativado o áudio, viu, Idomar? Beleza. Quer comentar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Aqui, continuando, ó, o tendão patelar ou ligamento patelar, como vocês preferirem chamar, também a gente vai usar os 2 eixos, tá? Um eixo longo e um eixo curto, transversal, pegando aqui desde a origem, aqui no polo inferior da patela, toda a sua extensão até a inserção na tuberosidade anterior da tíbia. E aqui logo abaixo dele, nós temos aquele coxim gorduroso de Hoffa, que ele é muito interessante porque ele muitas vezes nos ajuda a interpretar o que está acontecendo no tendão. Então, às vezes, processos inflamatórios, alterações aqui do tendão já causam inflamação aqui reativa aqui nessa gordura, e aí a gente consegue ter maior certeza, né, do que está acontecendo ali, e a gente interpreta, então, de forma mais tranquila, né, as alterações tendíneas. Então, as alterações circunjacentes ao tendão, seja de extensão de bursa, seja até mesmo alterações ósseas, inflamatórias, que às vezes a gente consegue ver na ressonância, ou alterações inflamatórias em coxim gordurosos, circunjacentes aos tendões, tudo isso, né, esse conjunto de achados, eles são muito importantes para a gente interpretar o que está acontecendo no tendão. E aqui, exemplificando também o tendão do bíceps femoral, ele desce aqui na parte mais posterolateral, né, do joelho, ele vai inserir aqui na fíbula, e veja que ele é um tendão que ele vem mais fininho, quando ele vai inserindo, ele se abre numa base mais ampla, como fosse um leque, e nessa região, ele se abre e ele vai se inserir, tem uma inserção conjunta ali com o ligamento colateral lateral. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. E às vezes lesões conjuntas de um pode ter lesão conjunta do outro. Em relação à pequena quantidade de líquido, a gente vai interpretar caso a caso, né? Esse caso aqui, não sei se você está comentando sobre essa imagem aqui, mas isso aqui, só esse pontinho aqui de líquido, geralmente não tem nenhuma importância, não. É uma coisa muito pequena, tá? A gente não valorizaria, não. Às vezes tem também uma pequena quantidade ali na bursa infrapatelar profunda, que fica aqui nessa região, às vezes é só uma gotícula aqui de líquido, isso aqui também não tem repercussão, importância clínica, não. A gente vai ter muito mais quando a gente tem outras alterações adjacentes, como inflamação da gordura, inflamação óssea, inflamação do tendão. Mas só aquela pequena quantidade de líquido ali, ela não é significativa. Agora aqui, só para ilustrar, olha o poder, né, de resolução do ultrassom. Então, aqui nessa região mais proximal do tendão, ó, a gente consegue ver o padrão fibrilar muito bem caracterizado, ó. Um tendão aqui ainda com uma espessura normal.
E aí, quando ele vai indo para a distal, ó, essas fibras elas vão se perdendo, ó, começa a ficar aqui uma coisa mais nebulosa, né? A gente não consegue mais ver esse padrãozinho fibrilar e o tendão bem espessado e já mais hipoecogênico, né? Aqui nessa região proximal ele é mais cinza e quando ele vai chegando para a distal, ele vai ficando mais escuro, tá? Então esse sinal aqui, ele tem 3 sinais, né, de tendinopatia, né? O espessamento, a hipoecogenicidade, né, e a alteração estrutural, que é a perda da definição do padrão fibrilar. Então isso aqui era como se fosse para ser, né, todo estriado assim, ó, né, todo cheio de fibrazinhas assim, e a gente perdeu esse padrão, e aí isso é uma tendinopatia, tá? Então tá bem ilustrativo nessa imagem, uma imagem de um tendão preservado aqui mais proximal e ele alterado aqui mais distal. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal, dessa parte aqui? Não, pode seguir. Vai ter. Com relação a você está mostrando que o quanto é importante, principalmente na medicina esportiva, os colegas estão cada vez mais fazendo cursos, a gente vai ter até com a sua coordenação um curso, eu acredito que no segundo semestre, porque o uso, nem todo mundo vai ter o privilégio de ter você fazendo parte de um departamento médico para fazer o ultrassom na lesão ou fazer um acompanhamento semanal. Então, veja a importância que é realmente a gente conseguir definir. Embora eu acredito que a ressonância seja um padrão ouro para mim, hoje em dia, com relação às lesões tendíneas, mas ter uma noção, ter um profissional médico na equipe que possa fazer o acompanhamento com o ultrassom facilita muito o trabalho da gente. Com certeza, né? O ultrassom, ele além da questão do custo, né, que ele é mais acessível do que outros métodos, tanto o aparelho, né, como ocasionalmente a realização do exame, não tem nenhum tipo de radiação também, você pode repetir quantas vezes quiser, e a questão dele ser até mesmo portátil, dependendo do equipamento, né, que você tem, ele facilita muito todo esse uso aí na medicina esportiva. Então, alguns clubes já têm, né, equipamentos nos seus departamentos médicos, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com os profissionais também e com as categorias de base lá do Ceará, e tem sido muito enriquecedor essa experiência lá, mas no Brasil vários clubes têm, né, esse tipo de equipamento nos seus departamentos e realmente ele está se difundindo muito esse método, né, para ser avaliado os atletas e assim ele é muito muito bom mesmo, né? Logicamente que tem uma curva de aprendizado, tem que, né, se fazer um treinamento adequado e praticar bastante, mas após essa curva de aprendizado, assim, é essencial, né, você ter esse método ali à mão para tomar decisões. A gente tenta contribuir, né? A gente sabe que existem alguns casos, e como o Rodrigo já acompanhou também lá, né? E os outros colegas aqui também do departamento, tem outros colegas do departamento aqui do Ceará aqui também acompanhando a transmissão. A gente sabe que existem casos que tem dissociação, né, entre a imagem e a clínica do atleta, né? Às vezes a lesão parece, digamos, pouco expressiva na imagem, mas o paciente às vezes tem muita dor, e o contrário também é importante, às vezes ele está tendo uma recuperação muito boa, mas a imagem ainda não está totalmente recuperada, mas você unir a informação da imagem com a clínica dele, né, é muito importante, porque numa boa parte dos casos ele vai ser um parâmetro um pouco mais objetivo, né, para ajudar na conduta, né, da evolução, da transição do atleta, do grau né, de atividade que vai ser proposta para ele naquela semana, por exemplo. Mas, às vezes, a gente é surpreendido também, né? Tem casos que a gente fica se perguntando, né, como as duas formas, a imagem pouco expressiva, mas o paciente, o atleta com muita queixa, ou casos que a imagem ainda está exuberante, ainda tem achados importantes, mas aí o atleta já está com um nível de rendimento, né, muito maior do que o esperado, digamos, se a gente olhar só a imagem. Mas sem dúvida, né, um fator que tem contribuído, o Rodrigo pode comentar também um pouco sobre isso, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado, sempre a imagem ser interpretada juntamente, né, com todo o contexto de scores, né, clínicos e avaliação que estão sendo feitos em paralelo, e aí o conjunto dessas informações é que vão definir uma conduta, né?
Se quiserem comentar aí, pode ficar à vontade. A experiência que é exatamente o que você estava falando, a experiência que nós estamos tendo hoje em trabalho lá no clube, multiprofissional, né, de uma forma bem transdisciplinar, tem sido uma experiência muito legal para mim, na minha formação enquanto fisioterapeuta. Toda vez que você vai fazer ultrassom com o atleta, normalmente quando eu estou no clube, eu estou lá ao lado, tentando aprender, olhar, e mais do que isso, até observar a área, a profundidade, para que isso potencialize minhas ações enquanto fisioterapeuta, né? Se eu consigo identificar a área, profundidade, extensão, se tem líquido, se não tem, se é um hematoma, se não é, isso vai me ajudar a tomar a decisão. Então, assim, são detalhamentos que às vezes o laudo não consegue nos passar, né? O laudo ele vem ali dizendo, tem um limite, né, no papel. Enquanto a experiência de estar ali real time é uma experiência muito muito interessante. Então, assim, realmente eu acho, eu já conversei isso com o Delmar tempo atrás, a gente estou falando que é uma tendência realmente os portáteis serem adquiridos, e cada vez mais os colegas ortopedistas terem acesso ao exame, pelo menos inicial ali, né, para depois mandar para um especialista, enfim. E tem sido uma experiência, para quem pensa em funcionalidade, uma experiência muito positiva. E, obviamente, como você falou, né, como tudo na área da gente, na área da saúde, nós temos que tomar decisão baseada em um sistema bastante complexo, que vários fatores vão determinar a nossa tomada de decisão. E o ultrassom, o diagnóstico por imagem é um deles, né? E tem se mostrado muito relevante para a gente, né? Muito importante para esse processo. Mas a gente precisa entender também dos demais fatores, né? Então, assim, às vezes a dor não necessariamente está ligada à lesão estrutural, né? Então, assim, o córtex que determina se dói ou não. Às vezes tem um paciente que é cinesiofóbico, né, tem outras características de pacientes com dor crônica, que às vezes a estrutura está boa, mas corticalmente, né, sinaliza uma condição dolorosa ali que impacta na função dele, no esporte dele, enfim. Então, são desafios da gente conseguir começar também descomplicar esses outros fatores. Isso é uma experiência muito legal. E no esporte, né, Baité, você sabe que a gente vê o inverso é surpreendente. Às vezes a imagem nos mostra e fala assim, nossa, esse cara não vai conseguir. E o atleta aí tem a capacidade de lidar com a alteração estrutural de maneira magnífica, que um não atleta, eu duvidaria que se conseguisse andar, às vezes, né, com as imagens que a gente se depara. Doutor Gustavo Pires aí, gostaria de comentar, nosso coordenador aí da parte médica do Ceará. Quiser comentar alguma coisa. Acho que vocês já avaliaram bem aí toda essa questão, mas é isso mesmo, essa questão da possibilidade de avaliar isso aí em conjunto e dessas, especialmente na questão do tendão a nível do joelho ali, a Baité. Uma coisa interessante ali também que a gente vê isso na ressonância, principalmente na tendinite patelar, na tendinopatia patelar. Eu vi uma imagem que você postou ali, que a gente costuma ver lá mais no maior eixo, né? E esquece de ver no eixo curto, no axial, porque também é importante na questão do tendão, né? A gente vem da experiência da ressonância que às vezes a gente vê no sagital, né? No corte sagital, uma abrangência grande, né? E quando vai olhar no axial, é só um terço, o terço lateral, ou o terço central, ou o terço medial do tendão. E eu vi que na ultrassonografia isso também é legal de fazer isso aí, né? Isso, a gente sempre tem que olhar ali nos dois eixos para poder, né, ter uma visão mais global. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. Então, é exatamente essa situação. Ó. Nesse caso aqui, ó, à esquerda é o eixo curto, é o eixo longo do tendão, tá? E à direita, o eixo curto, tá no transversal aqui. Então, nesse caso, por exemplo, a gente identifica aqui já um espessamento, certo? Uma heterogeneidade e uma alteração morfológica na região proximal desse tendão. Quando a gente coloca aqui no eixo curto, confirma esses achados, todo aquele padrão fibrilar, né, foi perdido, ele está bem espessado, né? Você vê que ele está gordinho, aquilo que a gente comentou, ó, o tendão fica gordinho, aqui ele estava mais proximalmente aqui, ó, ele estava mais preservado, chega aqui, ele fica gordinho, né, fica globoso. E nesse caso, nós utilizamos mais uma ferramenta que a gente tem em mãos ali no ultrassom, que seria o Doppler, né? Então, o Doppler é essa caixinha aqui, que vai avaliar a hipervascularização
E veja que nos tendões, né, e o Rodrigo acho que depois vai comentar uma coisa nesse sentido, alguns artigos aí que ele também trouxe para a gente ver, que essa hipervascularização faz parte, né, de todo esse processo inflamatório, desse processo dessa alteração, e a gente consegue, então, avaliar. No caso aí, Demarco, se você está no celular, você tem que só que rodar para o lado, assim, a tela, eu acho que ele passa para as imagens que são compartilhadas, sabe? Aí, no caso aqui, então, à esquerda, ó, o Doppler, né? E à direita, o plano transverso desse tendão. E aqui é mais uma forma que o ultrassom pode contribuir nas tendinopatias e na avaliação, né, dos pacientes em geral, que é também para guiar procedimentos, né? Então, o ultrassom ele é muito utilizado para guiar procedimentos, seja infiltrações articulares, tendíneas, bursais, tratamentos intramusculares, enfim, né? Aí tem várias formas de fazer os tratamentos, a gente vai deixar o Dr. Idelmar falar mais um pouquinho mais na frente, né? Tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, mas o ultrassom, então, pode ser utilizado para guiar procedimentos aí de forma segura, utilizando, né? Localizar melhor onde você está injetando, quantidades corretas e localização adequada. Então, é um método aí também que vem para contribuir nesse sentido, né? Para guiar procedimentos. E falando um pouquinho da ressonância, então a ressonância, ela também é excelente, né, para ver tendão. Na verdade, o grande diferencial da ressonância em relação ao ultrassom são as informações até de outras estruturas mais profundas que ela vai conseguir trazer mais detalhes do que o tendão. Porque às vezes o paciente tem uma lesão de tendão, mas tem uma lesão de menisco, tem uma lesão de cartilagem, né, tem às vezes uma sobrecarga do mecanismo extensor, condropatia patelar ou com outros achados associados. Então, a ressonância ela vai trazer muito assim mais dados, né, sobre outras estruturas. Se você fosse imaginar que o paciente só tem uma alteração de tendão, com certeza o ultrassom, para esse caso do joelho, ele conseguiria resolver muito bem a imensa maioria das alterações de tendão patelar, de quadríceps, tendão do bíceps, tendão da pata de ganso, semimembranoso. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ver o poplíteo, mas consegue ver também, mas a ressonância vê melhor. Mas quando eu falo de outras estruturas, né, que você fala de meniscos, ligamentos cruzados, cartilagens, aí a ressonância, né, sem dúvida vai trazer muito mais informações, e por isso a gente consegue, né, usar esse método de forma mais ampla, porque ele vai trazer outras informações associadas que o ultrassom sozinho não conseguiria. Mas o ultrassom vê muita coisa também, né, além de tendão no joelho, mas com certeza, em termos de tendão, se falar só de tendão, ele consegue se equiparar à ressonância, sem dúvida nenhuma, principalmente no joelho. Porém, a ressonância vai trazer informações a mais, né, sobre outras estruturas. Então, aqui eu trouxe só um exemplo no patelar, ó, uma tendinopatia mais inicial, onde você tem uma parte do tendão alterada, mas outra parte mais superficial está preservada. Tem um pouquinho de alteração aqui também no coxim gorduroso de Hoffa. E o restante do tendão, ó, mais bonito, mais hipointenso, mais escuro, que isso aqui é o padrão normal, tá certo? Agora, nesse segundo caso, já é um caso, né, mais acentuado, já é uma tendinopatia difusa, você vê de cima a baixo ó, o tendão espreguiçado e heterogêneo, tá? E aqui já com algumas áreas de descontinuidade na região mais profunda do tendão, tá? E esse último caso à direita já é uma lesão completa, né? Isso já pode ser uma lesão traumática, tá? Mas só para exemplificar, que a gente também vai conseguir ver, né, uma ruptura completa, onde você vê ó, o líquido intraarticular extravasando através do tendão, indo aqui para os tecidos mais superficiais, e o tendão completamente, né, sem continuidade da região proximal para a região distal. Deixa eu ver só essa pergunta que o colega está fazendo aqui no chat. Pronto, ele está perguntando aqui uma coisa que é muito comum quando a gente olha o exame de ressonância, certo? A gente, na região proximal do tendão aqui, principalmente, né, sequências DP,
você vê, às vezes, uma heterogeneidade de sinal nessa região. Ele está perguntando, né, se a gente sempre deve valorizar isso. Aí tem várias coisas, tá? Primeiro, isso aqui é uma coisa um pouco mais técnica para a radiologia, mas é interessante até os outros colegas também saberem. Existe uma coisa chamada tempo de eco, né? O tempo de eco é um padrão, né? É um parâmetro que a gente utiliza para adquirir a imagem lá na ressonância. Quando esse tempo de eco ele está muito baixo, ou seja, acima de 40, abaixo de 45, de 40, 35, você vai ter maior chance de ter um artefato de ângulo mágico, né? Que é um artefato que estruturas mais oblíquas em relação ao campo, elas podem ficar heterogêneas. Isso acontece algumas vezes no tendão patelar, na sua origem, como acontece também em tendões do tornozelo. Então, para resolver isso, primeiro a gente usa um tempo de eco entre 45 e 65, tá? Então, a primeira coisa é essa questão do protocolo. Então, o protocolo de aquisição tem que ter um tempo de eco entre 45 e 65. Ele é como se fosse uma sequência intermediária entre DP e T2, tá? Primeira coisa é essa. A segunda coisa são os dados clínicos. Saber se o paciente tem dor anterior, saber se o paciente tem queixa nessa região, saber se isso está de acordo, né, com o quadro clínico. E o terceiro parâmetro que a gente utiliza são outros achados de inflamação associados. Por exemplo, inflamação na gordura de Hoffa, distensão bursal, inflamação ou edema nesse polo inferior da patela. Então, se você tem todo esse quadro de vários pontos, né, de inflamação naquela região, aí você pode valorizar. Então, em resumo, né, se você tem apenas um ponto de inflamação, tá? Se você só tem uma alteração que parece uma inflamação, você vai juntar quadro clínico, vai juntar a aquisição adequada da imagem e outros achados associados. Aí, com esse conjunto, você fica mais seguro de dar uma tendinopatia mais leve, né, inicial, que pode gerar dúvida. Pois não, Rodrigo, você gostaria de comentar alguma coisa? Não, só para... Estava desligado meu áudio. Tem uma imagem lá da classificação de Blasina, que eu te passei. Pronto, deixa eu botar. Junto nessas imagens aí, junto com a clínica e com o exame físico, vai servir de uma orientação para que o médico do esporte ou então o próprio ortopedista, ele se conduza inicialmente um tratamento, tanto ao solicitar fisioterapia quanto para definir outra conduta. Perfeito. A gente já pode até já chegar aqui eu vou colocar aqui e aí a gente volta. Se quiser comentar alguma coisa aqui da classificação. Eu achei bem importante por estar já mostrando ali a imagem, então fica ainda bem na mente de quem está assistindo. Então, provavelmente aquela primeira imagem à esquerda seria o estágio 1 ao estágio 2, que quando o estágio 1 é quando não está interferindo, a dor não está interferindo na performance do atleta, mas ele está sentindo aquele desconforto, o corredor, o jogador. O grau 2 não, já é aquele que durante a atividade, em geral, ele começa a dor e aí ele vai, quando aquece, então passa a dor. Ele já pode ou não alterar o rendimento, mas a grande maioria das vezes, seguindo a classificação ao pé da letra, ele não altera o rendimento. No grau 3, não. No grau 3, aí já reclama da dor durante o treino, durante a competição, ele reclama da dor durante o repouso e isso interfere sim no rendimento. Provavelmente seria a imagem do meio. E a imagem à direita, que é a imagem onde mostra a ruptura, é quando tem uma ruptura parcial ou total do tendão patelar, anatomicamente conhecido hoje mais como ligamento patelar. Então, isso aí vai nortear, essa graduação vai nortear com relação a um tratamento conservador ou cirúrgico. Mas pode continuar lá, então. Perfeito. E aqui o colega perguntando aqui, né, quando você considera quadro inflamatório agudo de tendinose, acho que a gente já comentou, né, aqui, esse conjunto de achados, e o Luiz Henrique aqui perguntando sobre
quando são exames que às vezes a gente recebe, né, de outros locais, que a gente não vai ter, às vezes, tantos dados para interpretar, aí eu acho que vale a pena você deixar descrito, né, e sugerir a correlação com o dado clínico, né, que o médico que solicitou o exame ele vai ter esse dado clínico, ou se você não tiver acesso ao protocolo, né, você pode até sugerir, logicamente, depois fazer um ajuste no protocolo para um tempo de eco, mas eu acho que vale a pena sim você deixar descrito e correlacionar com o dado clínico que às vezes você não vai ter naquele momento, com certeza, mas vale a pena você descrever sim. Em relação agora ao quadríceps, é só para reforçar o que a gente comentou, ó, na ressonância você também pode ver um padrão laminar, tá? Tem pacientes que têm mais acentuado esse padrão, fica mais bonito, digamos, de você ver a laminação. Tem outros pacientes que não tem tanto, né? Assim, às vezes ficam mais homogêneos, mas isso aí é do paciente. O importante é você saber que isso aqui não é nenhuma lesão, não é nenhuma delaminação, não é nenhum líquido, não é nada, é só as camadas do tendão, que isso é normal. E aqui a gente já vê um padrão alterado, né? Onde você já não tem mais esse padrão fibrilar, as camadas estão perdidas, né? Bem heterogêneo e muito mais espessado, né? Do que um tendão normal. E aqui só mostrando, então, a lesão, já aqui uma lesão completa do tendão quadríceps. Isso aqui também pode ser pós-traumático, pode ser degenerativo, dependendo até de comorbidades que o paciente tenha. Depois, se o Rodrigo quiser comentar alguma coisa, né, essa associação com algumas doenças sistêmicas, a gente pode comentar mais na frente. Mas eu queria só, rapidinho aqui, mostrar para vocês um exame, tá? Só para ilustrar aqui, um paciente da nossa rotina aí, que aqui o tendão quadríceps, veja que esse tendão, ó, ele tem algum grau de camadas aqui, ó, mas ele tem horas que ele fica mais homogêneo, mas isso aqui tá ok, não tem nenhum problema, tá? Aqui o patelar, isso aqui onde tá, é uma lesão que o paciente tem, mas a gente não faz parte da aula de hoje, é só para a gente comentar mesmo dos tendões, tá? Mas aqui o patelar, ó, dele tá preservado, tá? Não tem alteração. Quando a gente vem aqui no plano axial, nós conseguimos ver muito bem aqui, ó, inserção de semimembranoso. Veja que ele abre tipo um leque também na hora de inserir, tá? E às vezes você tem tendinopatia nessa região. Aqui, mais embaixo, ó, os tendões da pata de ganso. Eu vou avaliar todos esses tendões também no plano axial, tá? Aqui o patelar, ó. Aqui é aquela lesão que não tem a ver com o tendão. Aqui o quadríceps, ó. E aqui, no coronal, mostrando, ó, trato iliotibial, banda iliotibial, chegando aqui bonitinha, sem nenhuma alteração. Aqui é o ligamento colateral. E aqui, ó, eu queria mostrar o tendão do bíceps femoral. Veja que, olha que interessante isso aqui, ó. Quando eu vou lá para o lateral, ó, isso aqui é o bíceps chegando, ó. Eu vou passar mais um, ó. E tem um V aqui, tá certo? Esse V, pessoal, é o ligamento colateral, lateral e o bíceps aqui, ó. Eles inserem aqui na mesma região, esse Vzinho aqui. E aí, às vezes, você tem uma lesão, uma avulsão, alguma coisa aqui que pode comprometer os dois, tá? Tanto o bíceps quanto o ligamento. Pois não, fica à vontade. Com relação ao poplito, tendão do poplito, que às vezes a gente fica nessa, pode ter uma dúvida no exame físico entre a tendinite ou uma lesão do poplito e pronto do bíceps. Tendão poplíteo, ó, ele vem aqui. Esse aqui é o músculo poplíteo, ó. Ele vem aqui, ó, e forma o tendãozinho aqui, e ele faz essa volta, ó, e vai inserir aqui recessozinho, né, nesse ato poplíteo, ó. Ele é bom para ver aqui no axial e também no coronal. A gente consegue ver ele aqui, ó. Ele chegando aqui, ó. Ele vem aqui de trás, ó. É esse triângulozinho que tá aqui. Assim, ó. Ele vai para lá, ó. E chega aqui, ó. Tá? Então ele não conflui lá também, na região próxima. Ele passa muito próximo aqui do ligamento colateral lateral, profundamente ao ligamento, sabe? Ele vai inserir um pouquinho inferior ao ligamento. O ligamento se insere aqui mais em cima, ele insere embaixo. Já o bíceps, ele tá um pouquinho mais, ele insere um pouquinho mais aqui na fíbula. Então, assim, ele passa profundamente aquela região, certo? Aqui é o bíceps, ó. Ó, esse aqui é o bíceps e aqui é o poplíteo, ó. No ultrassom, a gente consegue diferenciar bem?
Tem alguma manobra para vermelhar o você poplite? consegue ver, principalmente assim, porque o bíceps, você continuando, ele vai inserir lá na cabeça da fíbula. Aí é mais pelo local de inserção. O poplíteo, ele é mais profundo. Ele é mais difícil de ver do que o bíceps. O bíceps você consegue ver com mais tranquilidade. Mas ele passa aqui, ó. Poplíteo aqui e bíceps aqui, ó. Nessa região, ele passa bem próximo, tá? Aqui, ó, poplíteo, aqui o ligamento colateral lateral e aqui é o bíceps. Tá? Essas três estruturas aqui. Ok, pessoal? Isso aqui era só para mostrar, né, no exame real, né, o tendão. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Rodrigo, para ele dar continuidade com a abordagem, né, diferente aí do que a gente estava comentando. Se tiver alguma dúvida também, tá, pessoal? Pode ir perguntando que a gente vai respondendo aí ao longo da apresentação. Muito bacana, Baité, tudo isso que você mostrou para a gente. Assim, a gente está, obviamente, pelo viés do esporte, né? Todos nós três aqui estamos inseridos fortemente na medicina do esporte, na fisioterapia esportiva, mas ele tem uma frequência muito grande de pacientes com alterações metabólicas também, né? Então, assim, eu tenho alguns trabalhos com pacientes que vivem com diabetes mellitus tipo 1, 2, e a gente mostra diversas alterações que a gente vai discutir isso, né, em outro momento mais profundamente. Rodrigo, Pode falar, deixa eu passar aqui só para como é a rotina na abordagem, né? Então, depois que abordou, que foi feito o diagnóstico, e aí, como a grande maioria das vezes, exceto naquelas rupturas completas que saltam aos olhos da gente, mas mesmo nesses casos a gente inicia com tratamento fisioterápico. Então, da forma que ficasse melhor aqui a transmissão, a gente meio que dividiu com participação nos momentos, com esse momento agora, o segundo momento, com o Rodrigo falando toda a parte da fisioterapia, da fisiopatologia tendínea, e aí depois eu finalizo com os tratamentos não cirúrgicos e tratamentos cirúrgicos além da fisioterapia. Beleza, meu irmão. Show. Então, assim, a gente tem uma gama de pacientes com alterações de tendão que vai muito além do esforço, né? Mas nesse momento aqui eu vou me deter ao joelho realmente do atleta, né? Que assim, a gente tem uma condição de tendão que é muito interessante. Se o atleta ele tiver numa carga ótima de exercício, uma carga que adapte bem ao trabalho ali, o tendão ele vai suportar bem. Ele é uma estrutura que suporta bem, a tendência é carga ótima, ele se adaptar e fica cada vez mais forte, uma estrutura realmente mais forte. Mas se você trabalha com carga ou abaixo ou acima disso, e ele tem fatores predisponentes, a estrutura vai começar a sofrer. Mas ainda, a gente não tem, talvez, uma percepção clínica, ele ainda está no estágio subclínico. Então, a gente observa nesse gráfico aqui, que tem ali no centro tendão normal, mas se ele tiver a sobrecarga, essa setinha laranja ela vai descendo e vai começar a ter uma tendinopatia reativa, que seria algo mais próximo, que a gente teria uma agudização do quadro, que clinicamente é muito difícil a gente ver isso. Mas se essa sobrecarga ela persistir, né, e os fatores predisponentes não forem corrigidos, ele vai fatalmente gerar um processo degenerativo, um desarranjo ali, que é o que você mostrou na imagem, na progressão, né? Mas isso não acontece só também quando o atleta treina acima, né, da sua carga, o controle de carga dele exacerba. Muitas vezes acontece como, por exemplo, vou fazer um paralelo agora, assim, nós estamos em uma atividade off, né, praticamente, por causa do que nós estamos vivendo agora, nossos atletas não estão treinando. Então, eles estão em carga baixa. E daqui a pouco eles voltam a treinar e aí tem uma agudização. A carga, vai lá para cima, rapidamente, né? A gente chama de carga aguda. Né? Ele recebe uma carga. Então, assim, essa mudança abrupta, que ele está em carga baixa e começa a receber carga alta, também gera essas tendinopatias reativas, né? Tem um artigo que é legal, mas não trouxe aqui porque ele é de calcânio, que mostra na NFL um número de lesões muito grande depois de um período off. Então, assim, eles têm um ano, normalmente, 2, 3 lesões de ruptura de tendão, mas quando passaram 15 dias off, numa determinada, foi 2011, se eu não me engano, numa temporada específica, 2 semanas off, eles tiveram 13 lesões de ruptura no tendão naquela temporada. Então,
é justamente por causa disso. Os atletas têm carga baixa, de repente voltam a ter carga alta e o tendão rapidamente gera esse processo. Então, aqui é mais para a gente entender como é que o tendão de trabalho, em relação à imagem, e se você puder passar para mim, para a próxima. Passar aqui. Por favor. Pronto. Aqui eu trouxe para mostrar como é complexa a tendinopatia, os fatores de perfil de risco de quem tem tendinopatia. Então, assim, os estudos de coorte têm mostrado diversos fatores que têm, né, sido relação de causa e efeito, ou até coexistência ali com alteração do tendão. E é impressionante que assim, a fraqueza do quadríceps, do quadril, forma com que ele aterriza, principalmente o saltador. Atletas de vôlei, basquete tem muito isso. Né? Atletas que trabalham com superfícies duras, alterações na mobilidade do tornozelo. Então, para a fisioterapia, o raciocínio ele vai para além da estrutura. Então, é interessante. Nós temos que avaliar o tendão, mas também temos que avaliar todos os fatores de riscos em torno da lesão. Que isso é complexo, a tendinopatia é desafiadora por causa disso. Né? Então, aqui tem 9 fatores de riscos mais importantes para a tendinopatia, no caso aqui, patelar. Né? Passa mais um, por favor. E aí o mais legal, acho que mais casa com o que você falou, que o Demar falou, com o que eu penso, é esse gráfico, que é um gráfico que eu traduzi, adaptei para português. E aí eu queria chamar a atenção para essas duas linhas. A azul, que é o dano tecidual, é a alteração estrutural, né? Que possivelmente é o que nós vocês vão perceber no ultrassom de imagem, vão perceber na ressonância, né? E o vermelho seria uma condição clínica, dor, avaliação da dor. Notem que ali existe um período de treino abusivo, ou seja, uma sobrecarga da estrutura, possivelmente com fatores predisponentes. Né? O atleta deve ter 1, 2, 3 fatores daqueles ali mostrado anteriormente. E aí nós temos uma adaptação fracassada do tendão. O tendão ele começa a não mais conseguir gerenciar a carga e ele começa a se desorganizar. É provável que você tenha aumento de célula ali, é provável que a gente tenha uma produção de um colágeno ineficiente. Então, mais colágeno tipo 3 numa quantidade maior, por isso que ele fica com um diâmetro, área de secção transversa aumentada. Né? É mais colágeno, só que desorganizado, de qualidade inferior. Até que ele chega numa condição clínica, início estágio de dor. Mas ele é uma dor, a blasina ali está mostrando, dói depois. E aí você vai juntando essa desorganização com o aumento do quadro doloroso até que chega um ponto que é o ponto-chave ali, que ele fala assim, pronto, eu não consigo mais, eu perdi performance, não consigo mais saltar, não consigo mais frear. E aí é onde ele procura, normalmente, o médico ou o fisioterapeuta para o tratamento. E ao iniciar o tratamento, o que vai acontecer? A dor, ela tende a resolver numa velocidade maior do que o dano estrutural. Né? Então, primeiro, você tem a alteração da imagem sem ter a clínica, possivelmente, né? E depois você tem uma suposta resolutividade do quadro álgico mais rápido do que uma reorganização estrutural. Né? Então, na minha sugestão, seria interessante, nos casos de tendinopatia, a gente fazer algo que a gente faz com a lesão muscular, frequentemente. Né? Você pode ter até uma ressonância e tal, não sei, a escolha de vocês, mas que se tenha um acompanhamento periódico nas 8, 12 semanas de tratamento do ultrassom, para entender como é que tem o comportamento da estrutura, não só da clínica. Porque existem tentativas de retorno que fracassam, e aí o quadro ele agudiza, né? Ele vai agudiza não que vai inflamar, né? Mas assim, tem um quadro álgico e uma perda da capacidade dele. Uma vulnerabilidade, né, da relesão. E o que é impressionante é que, assim, hipoteticamente, é provável que essa alteração tecidual, ela não mais, o tendão, possivelmente não mais voltará a seu estágio 100% normal. Pelo menos 10 a 20% do tendão ali ficará com algum dano, que possivelmente até na imagem a gente não vai conseguir perceber isso, né? Até porque não é tão comum a gente fazer esses follow-ups de ultrassom ou de ressonância com os pacientes, né?
mas os estudos apontam até 20% de perda permanente. Então, isso é interessante. Então, note que nós temos um estágio silencioso, né? Subclínico ali. E aí, eu não sei se tem pergunta relacionada aqui ao que eu estou falando. Ele está falando um pouco de estratégias aqui. Eu vou chegar na parte de tratamento, aí eu acho que a gente pode entrar nesse aspecto aqui que o Dr. Gustavo citou. Mas pode passar mais uma? E aí eu trouxe um artigo que é interessante do Keir Sullivan, que é um grande pesquisador na área de dor, que ele faz uma revisão sistemática com meta-análise perguntando o seguinte: será que o ultrassom, a imagem de ultrassom, ela realmente tem capacidade de prever, de predizer, né, a lesão? E esse artigo mostra que sim, quando você tem alterações, você pega um cara assintomático, faz ultrassom no tendão patelar dele, e ele tem alteração estrutural, ele tem 3 a 4 vezes mais chance de ter tendinopatia patelar, né, do que o cara que não tem alteração estrutural. Então, notem que isso confirma o que a gente está discutindo aqui. A gente tem o dano estrutural para depois ter uma condição clínica, em boa parte dos casos, né, onde, obviamente, isso não é 100%. Ele deveria ter outros fatores e permanecer em sobrecarga para isso acontecer. Mas a capacidade do ultrassom aqui, ela vai para além do diagnóstico, no meu ponto de vista. Ela vai também no fator de avaliação, de predizer, né? Se eu tenho ultrassom de um atleta, de um paciente que tem dano estrutural, por mais que não tenha clínica, muita gente fala assim, mas não casou com a clínica. Mas espera aí, não casou com a clínica, mas é um fator preditor para que a gente tenha a condição no futuro. Então, a gente vai ter que ter mais atenção com esse paciente, com esse atleta, né? Então, é interessante a gente observar isso. A gente tem duas situações que a gente identifica, às vezes, que é o seguinte: quando o paciente tem aquele quadro mais agudo, que o tendão ele está mais espessado, hipervascularizado, mas ainda não perdeu totalmente o padrão fibrilar, esse quadro mais agudo, muitas vezes depois do processo, quando, né, digamos, quando esfriou ali, quando ele até retorna, sabe, assim, a imagem muito parecida com o tendão original. Agora, quando ele chega àquele outro caso, já com alterações fibrocicatriciais, com heterogeneidade, com aquele perda de padrão fibrilar, esses tendões, em geral, não voltam ao que era antes, sabe, assim, na imagem, né, falando, a gente não biopsia, assim, isso de rotina, mas em termos de imagem. Aí eu vou só responder uma colega aqui, a Simone, ela perguntou se a gente usa medidas, tá? Eu não uso medida de rotina. Lá no comecinho, eu até citei um pouco aqui a questão da morfologia do tendão, do formato dele mesmo, sabe? Então, eu uso muito essa questão do formato aqui, da morfologia dele, de ele ter que ser mais achatado e alongado assim, ó, do que globoso. Então, assim, eu não fico fazendo medida, eu faço mais uma avaliação em termos de morfologia do que medida, porque inclusive as medidas elas têm variação pelo biotipo do paciente. Então, assim, a gente não usa assim de rotina realmente sexo masculino, feminino, idade, biotipo, peso, altura, tudo isso pode alterar. Até mesmo o mesmo paciente, ao longo da vida e da fase de treinamento dele, de condicionamento, né, ele pode ter algum grau de alteração aí dessas estruturas de espessura. Então, assim, a gente não usa, tá? Eu não uso medidas assim de tendão para falar isso. Eu comparo com áreas normais do tendão, ou com contralateral, ou a morfologia, né, se está globoso ou não, e a heterogeneidade de sinal, ou ecogenicidade, e o padrão de fibras. Mas medir mesmo, mensurar, eu não faço não, tá bom? Continuando aí, Rodrigo, pode. Show de bola. Então, assim, dentro desse processo da fisiopatologia, uma coisa que é bem recorrente, que é citado bastante na literatura, é que ao ocorrer a falha, né, da estrutura, numa medida talvez de tentar reduzir a hipóxia do tendão, o sofrimento do tendão, o corpo cria um sistema de hiperplasia. Então, ele tem uma tendência a uma neovascularização, né, que alguns autores chamam de hiperplasia, como até no CA. Então, existe uma migração, uma neoangiogênese. Neoangiogênese seria o fator fisiológico, né? A hiperplasia, o patológico. Então, assim, seria o processo de migração desses pequenos vasos sanguíneos para o core, para o centro do tendão, para a área
central. Então, assim, o Doppler é uma ferramenta interessante para a gente observar a evolução clínica do paciente, que você já citou, Abaité, porque o exercício físico, tem alguns ensaios clínicos que mostram, aqui é um case report, né, mas tem alguns ensaios clínicos que mostram que o tratamento ele é capaz de fazer com que o tendão se volte a se reestruturar e absorva esses tendões, absorva esses vasos ali. Na minha tese de doutorado, eu investiguei histologicamente e a gente observa na progressão da tendinopatia a presença de um número muito grande de vasos nos tendões doentes, né, com alteração. E isso tem sido um dado recorrente. Eu não sei se as pessoas têm adotado o Doppler como medida de desfecho, né, clínica, mas é uma coisa bastante interessante a ser observada no meu ponto de vista, já por isso que eu trouxe esse artigo aqui, para tentar na tendinopatia essa resposta, né? E pode passar mais uma, por favor? E aí eu queria, assim, a gente estava falando de joelho, eu queria trazer uma outra coisa interessante. Você falou muito bem da relação quadricipital e ligamento patelar. Normalmente a gente classifica o jump knee, né, o joelho de saltador, a gente foca muito no tendão patelar, mas o jump knee, ele também leva em consideração a dor, né, na parte superior da patela. Então, nós temos que ficar atentos às alterações do quadricipital também, porque o tratamento ele é muito parecido, mas, porém, tem algumas diferenças que são extremamente relevantes para o profissional fisioterapeuta. Então, às vezes, no laudo vem jump knee, talvez quem laudou possa ter pensado que está passando a informação que o quadricipital tem alterações, mas possivelmente o clínico está pensando somente que é o patelar. Mas existem diferenças clínicas relevantes em relação à angulação que eles se ativam. O quadricipital ele liga duas estruturas de rigidez completamente diferentes. Enquanto o ligamento patelar ele tem uma relação, né, de ligando duas estruturas de rigidez próximas, né, osso com osso ali. Então são condições biomecânicas diferentes, né, e funções também um pouco distintas. Então chamar atenção para esse processo. Mas aproveitando aqui o gancho para falar um pouco do tratamento dessas tendinopatias, os tratamentos são o carro-chefe, o ponto-chave é manejo de carga. É você reorganizar o padrão de carga e fazer com que aquele sistema, como na imagem que eu mostrei ali do modelo contínuo da Joe Cook, ótima, né? E possa se readaptar. E aí ele vai se reorganizando. Então, você melhora a capacidade do indivíduo, reduzindo os fatores de risco, que foram expressados ali anteriormente também, e manejo de carga. Então, hoje, assim, desde 86, se fala muito do excêntrico, atividades excêntricas para o tendão. Só que a atividade excêntrica, ela tem, há uns 2 anos atrás, 3, 4 talvez, ela tem sido colocada à prova, porque perceberam que o excêntrico ele diminui a adesão do paciente, ela dói. Então, em torno de 3 em 10 pacientes abandonam o tratamento quando ele é exclusivamente com ativação excêntrica. Então, buscou-se, né, a gente está buscando outras possibilidades para poder realmente atingir o objetivo de melhorar a qualidade tecidual do tendão. O excêntrico ele funciona, mas tem que ficar atento à evasão do paciente e à carga. O excêntrico tende a não funcionar na nossa realidade em atletas em competição, né? Então a gente tem tentado também fazer um manejo de carga sem utilizar prioritariamente o excêntrico em atletas em atividade. E aí a gente usa um sistema, né, que eu chamo de after, né, que é alívio da dor, força do tendão, carga energia, né, e retorno ao esporte. Então, sim, são esses critérios que são importantes, que nada mais é do que isometria, contração isotônica, capacidade, exercício pliométrico, né, e adaptação ao esporte. Então, a gente tem feito bastante isso. E o Gustavo acho que perguntou sobre alongamento. A gente não tem trabalhado muito com alongamento estático, só com alongamento dinâmico, até porque o excêntrico mesmo, né, na fase excêntrica dos exercícios, a gente tem uma boa
uma boa relação de tensão, mas afastando ali o tendão, alongando o tendão. Então, é esse tipo de alongamento que nós queremos, porque é ele que mexe na rigidez, no stiffness do tendão, né? Então, bem, são algumas coisas que eu quis compartilhar com vocês, um universo gigantesco de possibilidades. Tem mais um? Acho que não, esse que é o último, né? Tem uma pergunta aqui no chat para você, aqui de um colega. Vamos aqui. O Enzo. O Enzo está falando... O Enzo está falando do Paraguai, se eu não me engano. Me confirma, Enzo? Não, você não precisa. Você tem que fazer um manejo de carga. Normalmente, assim, se o atleta está em alto rendimento, treinando muito, talvez na fase inicial você vai ter que diminuir a carga. E aí o acompanhamento da imagem é interessante porque você vai começar a perceber se existe ou não alteração constante da estrutura, né? Mediante a carga que você está oferecendo. Sem contar, a gente pode avaliar dor, função, questionários próprios, Blasina. Então, existem várias questões muito interessantes aí a serem abordadas, né? Para além da imagem, né? Que é fundamental no meu ponto de vista. Só comentando essa questão aqui do quadríceps patelar, os colegas também radiologistas que estão acompanhando, lembrar que você então deve avaliar, né, esse mecanismo de extensor em conjunto, né? Então você vai procurar, se você viu uma lesão, seja uma alteração no patelar ou no quadríceps, você procura no outro, procura as bursas circunjacentes, procura a inflamação do coxim gorduroso suprapatelar, infrapatelar, pré-femoral. Então assim, cartilagens do femoropatelares. Então, todo esse conjunto de estruturas que fazem parte ali do compartimento extensor, vocês devem avaliar sempre que identificarem lesão ou alteração de uma delas. Acho que tem mais uma pergunta aqui. É interessantíssima essa relação do quadricipital, porque muita gente não tem se atentado ao jump knee pelo quadricipital. A gente discute bastante o quadricipital porque ele tem uma característica de apontar a queixa dolorosa numa flexão, num ângulo de flexão muito maior do que o patelar. O patelar em 40 graus de flexão no joelho, um agachamento curto, ele já começou a ter um desconforto. O quadricipital você tem que agachar mais, né, para poder avaliar. Então isso é uma diferença interessante. E aí, o Abaité, nessa questão do quadricipital, tem outra questão que é interessante também, que é a questão que eles discutem muito, que não é joelho de saltador, é aterrizador, que o problema é quando aterriza. E uma coisa interessante aqui no processo de avaliação, o tendão, não sei qual a experiência de vocês quando fazem o exame, vai ter a sua principalmente, quando o atleta, ou do Idelmar, quando chega no consultório, o paciente, você pergunta assim, agora, sua dor está quanto? Ele fala assim, não, agora estou sentindo pouquíssima dor, né? Aí, na nossa avaliação, a gente faz o seguinte, tá com pouca dor, a gente bota uma pranchinha inclinada e pede para ele fazer 10 agachamentos, 10 squatzinhos de até 40 graus e depois avalia de novo a dor dele. Aí ele refere, não, minha dor agora está 6, 7. Né? Então, a estrutura, o tendão, ele precisa estar estressado, ele precisa ser estressado para você avaliar. Porque, às vezes, se ele vem num repouso, em atividade, ele tem que estar numa condição muito grave para ele ter dor em repouso. Acho que até o Edelmar vai falar um pouco mais sobre isso. A carga que ele está falando em questões de carga, 60%, 70% do volume é um bom... Reduzir 30%, 40% é uma boa redução para iniciar o tratamento. Eu concordo. Tem outra pergunta aí, Rodrigo. Tem o exercício excêntrico. Aqui tem diferença, assim, do excêntrico. Parece que o excêntrico ele funciona um pouquinho melhor para o quadricipital, um pouquinho melhor para o aquileu do que para o calcâneo, do que para o patelar. Mas ele funciona para os dois, mas temos alternativas. Isometria é uma saída, o Hugo está aqui perguntando, isometria é uma saída, naquela fase livre de dor, a gente usa isometria para reduzir dor. Né? Tem uma tendência de você alinhar um pouco mais as fibras dando carga, isso é um ponto positivo. Inclusive, Abaité, é um campo de pesquisa maravilhoso estudar o ultrassom durante o exercício. Né? Se a gente conseguir calcular com uma célula de carga, um isocinético, com o ultrassom a gente consegue mensurar ali propriedades mecânicas interessantes. Nós temos que bater um papo sobre isso. E o Felipe Campos está perguntando aqui sobre o VISA-P
né? Não, o VISA-P é para o patelar, ele não está adaptado, não tem propriedades clinimétricas para avaliar o quadricipital. Então é interessante isso, né? O VISA-P ele é exclusivamente para o patelar. O VISA-P, para quem não está acostumado, é uma escala de 0 a 100 que mede né, capacidade funcional, dor e função no tendão, né? Então isso é muito interessante. E são 8 perguntas, né? Não é tão extenso esse Aqui questionário. na universidade, Delmar, nós desenvolvemos um aplicativo chamado Physical Questionnaire. Ele tem os principais questionários da musculoesquelética, um aplicativo gratuito, depois eu posso compartilhar com o pessoal. Então, você entra lá e tem o VISA-P, tem o VISA-A. O VISA-A é para calcânio e foi meu grupo de pesquisa quem fez a validação aqui para o português do Brasil. É interessante depois passar para todo mundo. E o Gustavo colocou logo depois aqui, com relação à ruptura do aparelho extensor. Tá bem aí o áudio para vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Realmente, eu já vi vários casos, mas eu vi mais casos no serviço público e não relacionado com atletas. Então, são os casos de, principalmente, nefropatia crônica. Com relação à causa de ter sido anabolizante, eu não tive nenhum caso. E esses casos, eles vão, invariavelmente, para o tratamento cirúrgico. Afinal de contas, a ruptura tem toda uma alteração na estrutura muscular e o reparo, ele não vai ter bons resultados. Então, geralmente tem que fazer um reparo com aumento-eixo. Isso é uma das técnicas que eu vou falar mais à frente. Assim, eu tenho uma experiência com pesquisa com pacientes diabéticos, né? Que, assim, não sei se tem passado desapercebido as doenças metabólicas, mas o obeso, o diabético, ele tem tido bastante alteração do patelar e, obviamente, no diabético mais no calcâneo, né? Mas os pacientes têm tido bastante alterações nos tendões simplesmente por serem diabéticos, né? Simplesmente por alteração lipídica, muitas vezes. Então, nós temos que ficar mais atentos às alterações metabólicas. E tem vários relatos na literatura sobre doenças, né? Nefropatia, paciente dialítico, né? Que rompe tendão abruptamente. E tem uma questão mais à frente que a gente vai discutir aí. Deixa andar um pouco, aí a gente vai discutindo. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que a gente pode discutir depois, né? Que é tratamento. Quando o Idemar for falar, acho que a gente pode voltar nesse aspecto aí, o que a gente tem usado para tratar. Perfeito. Aqui a gente já comentou, né, essa classificação. A gente já pode passar à frente, né? E aqui o doutor Idemar vai comentar sobre algumas opções de tratamento não cirúrgico. Então, na abordagem multidisciplinar, já teríamos feito a avaliação inicial do ortopedista ou do médico do esporte, no caso da equipe ou do atleta, feito já o exame de ressonância para definir ou o ultrassom e até o de ultrassom para fazer um acompanhamento, como é a minha rotina. E a maioria dos estudos, eles mostram uma rotina inicial de tratamento fisioterápico. Né? Repouso, fisioterapia e nessa fase de repouso, da retirada do atleta ou de um amador mesmo, de uma pessoa que fazia uma caminhada, então a gente faz o repouso dele e a posterior é que vai alterar um fator extrínseco que seria o calçado do esporte, a forma como está fazendo o treinamento. Então, com relação à técnica, isso aí seria extrínseco. Então, nesses primeiros 3 meses, geralmente, o protocolo que se segue, o protocolo que eu sigo também pessoalmente, nos clubes que eu atuei ou nas equipes, inicialmente, a fisioterapia, o uso do anti-inflamatório, ele até nos trabalhos eles mostram que as tendinopatias nem sempre são tendinites, como a gente já discutiu, mas quando conversamos ou quando os colegas que estão escutando, o Gustavo, o Dr. Diógenes,
sempre, geralmente, no uso do anti-inflamatório, vamos ter bons resultados. Então, esses 3 meses é o período que eu aguardo para começar a fazer um tratamento médico não cirúrgico. Então, colocamos 2 opções. Seriam as infiltrações. Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade maior da facilidade do ultrassom portátil. Então, tem como a gente se guiar e evitar a aplicação do corticoide intratendão. O ideal é que ele seja aplicado na região peritendão, né, para ter a ação do anti-inflamatório e não tanto a ação agressiva a nível dos tendões. E abaixo são as 2 imagens da terapia de onda de choque. Os outros tendinopatias, a gente não falou tanto, que é a da banda iliotibial e dos tendões da pata de ganso, mas os tratamentos eles vão ser baseados neles também, da mesma forma que o patelar e quadricipital. Agora, na literatura, a terapia de onda de choque, principalmente a nível do tendão patelar, tem um estudo de 2011 de Zwaver, que é na Holanda, onde ele fez em 62 atletas e não mostrou ser eficiente acima do outro grupo, que era um grupo placebo. Então, para o esporte, na literatura, ainda não está sobressaindo tanto a terapia de onda de choque. Pessoalmente, alguns casos que eu fiz as ondas de choque não melhoraram, principalmente atletas de jiu-jitsu, devido talvez ao uso frequente da posição ajoelhado, então novas lesões seguidas. Com relação à infiltração, eu acho que teve até uma pergunta aqui com relação à infiltração. Quais as medidas anti-inflamatórias, além seria a fisioterapia, o uso do anti-inflamatório, eu já falei, e o outro recurso seria a terapia de onda de choque. Tem ainda, hoje em dia, até o tema do meu mestrado, que são o uso dos remédios digitais para dosar a fotobiomodulação, que é um sistema onde o efeito é mais ou menos o efeito da terapia de choque, só que em vez de ser por ondas de som, são ondas de luz. Então, a luz mais profunda, onde você consegue dosar. Mas isso aí ainda está em fase inicial e muitos protocolos ainda estão em fase experimental. Portanto, eu costumo fazer muita infiltração corticoide nessas tendinites. Eu só parto para infiltração quando é uma tendinite que ela não está resolvendo com a fisioterapia. Geralmente, mesmo no atleta, ela se resolve com a fisioterapia. E no atleta ainda tem uma coisa um pouco que complica um pouco mais para a gente, principalmente o atleta profissional de futebol, é o doping. Então, em alguns outros esportes não tem tanto o uso do doping, mas no futebol profissional isso é algo que a gente tem que ter bastante cuidado. Não tem relação com o aumento de ruptura? Na próxima imagem, você pode passar até aí, Abaiter, por favor. Essa imagem é uma imagem que ficou marcada, né? Todo mundo foi em 2000 e o Ronaldo Fenômeno ele já vinha com histórico desde os 17 anos já atuando no futebol profissional. Então, só que o problema de base dele é uma osteocondrite. E o que acontecia? Começava a doer e na dor, lá na época, no PSV, eles faziam infiltração. Ao menos foi isso que passou, nada oficial, mas o que passou, que eram feitas infiltrações. E a cada 3 meses fazia fisioterapia, reabilitava, ganhava músculo, e com ação muscular muito potente, evoluiu para uma tendinose, um desgaste, e aí sim ocorreu o que a gente viu em 2000, num jogo da Juventus. Então, provavelmente por enfraquecimento do tendão patelar, teve aquela ruptura, uma ruptura completa, uma imagem marcante. Então, eu evito realmente fazer o uso do corticoide e, se possível, fazer o uso do corticoide guiado para que evite fazer infiltração intratendão.
O uso das ondas de choque tem o seu melhor momento após a fase aguda. No esporte é difícil deixar o atleta tanto tempo afastado, porém tem começado no protocolo de uso sem retirar atividades. Eu não estou conseguindo... o Henrique. Obrigado todo pela apresentação. Então, o Dr. Henrique Bastos é uma sumidade aqui no Ceará com relação à terapia de ondas de choque. E provavelmente já tem uma experiência bem maior do que eu nas ondas de choque. Mas a experiência que eu tive e os relatos da literatura não mostram que a terapia de onda de choque na tendinite patelar ou na tendinite quadricipital seja de um grau tão satisfatório. Eu queria fazer um comentário, se possível. Pode fazer. Não sei se eu posso. Porque assim, na fisioterapia a gente tenta trabalhar em uma faixa de 12 semanas, né, que os protocolos normalmente nos pedem, mas até tem casos mais graves que a gente pensa até em 6 meses. E fracassando nesse processo, aí nós temos que começar a pensar em alternativas, né? Normalmente a gente discute isso em equipe, em clube ou fora dele, na tomada de decisão, o que vai se fazer. E aí tende a se utilizar estratégias que a gente chama de borderline, né, que estão mais à borda, não tem nível de evidência científica alto, né, mas a tendência é que comece a tentar outras soluções para além do convencional, para além do que já tenha sido feito, que é manejo de carga, exercício, melhorar a capacidade do atleta, enfim. E aí vale a pena, talvez, mesmo não tendo um grande nível de evidência, nesses casos, a gente ia talvez investir em ondas de choque, PRP, citaram o PRP aqui, no Brasil tem uma questão com o PRP, eu não sei como é que está, o uso dele está bastante restrito, né? Eu não sei se vocês têm experiência PRP, com isso. O uso está restrito para pesquisa, somente, né? Para pesquisa, aqui ele não pode ser utilizado para tratamento. Então, assim, são essas tendências. E aí se pensa até na possibilidade de um corticoide, mas assim, seriam as últimas tomadas de decisão, no meu ponto de vista, depois que se tenta tudo. Então, tem várias outras possibilidades, várias outras estratégias para se tentar. E aí, não dando certo, nada disso, vai ter que realmente talvez fazer um reparo. Rodrigo, né? Tem essa pergunta antes ali, talvez para você responder, depois eu respondo ao Gustavo. Eletrólise percutânea intratissular. Uma técnica que é promissora, mas não tem grande nível de evidência. É uma técnica que utiliza um estímulo elétrico com agulha no tendão. Tem um pequeno ensaio clínico, mas assim, de espanhol, mas não é um ensaio clínico de boa qualidade, mas ensaios clínicos que não são de boa qualidade tendem a mostrar que a técnica tem efeito, né? Impressionante, né? Mas a gente precisa estudar mais. Eu não tenho experiência com a técnica, mas meus colegas que usam, clinicamente, têm bons resultados e tem um ensaio clínico que dá suporte a esse uso. Mas temos que evoluir, acho que a gente precisa evoluir. Mas não foge do exercício, acho que o foco ainda é o exercício. E eu queria chamar a atenção, acho que o Gustavo falou também da questão do dialítico, né? Do paciente pacientes que usam muito quinolonas, né, o antibiótico, também tem uma tendência muito grande a desenvolver tendinopatia. Eu já tive alguns casos de pacientes com tendinopatias múltiplas, atletas ou até não atletas, e aí você começa a investigar, não tem explicação. Quando você vai conversar com o paciente, ele fez uso ou faz uso da fluoroquinolona, né, um antibiótico que causa bastante tendinopatia. E até assim, eu conversei com o Márcio Almeida, que é um pesquisador na área também aqui de Fortaleza. Eu não sei quais são os antibióticos que a galera está usando para tratar o Covid-19, mas se for algo próximo às quinolonas, não sei se o pessoal tem um arsenal muito grande aí sendo discutido para tratamento, mas é possível que a gente tenha um dano tecidual aí nesse pessoal aí mais para frente, um número de rupturas maior do que se tem hoje. Com relação aqui, antes de passar de novo para o Gustavo, o Henrique, você pode até comentar alguma coisa aí pela tua experiência maior na terapia de ondas de choque, já que ele colocou aqui também que melhora a vascularização e a produção de colágeno. Quando é que você começa e quanto tempo você ainda investe na terapia de onda de choque? Você pode responder pelo chat aí também. Professor Henrique, o áudio está liberado. Se você quiser falar aí, viu? Pode falar. Isso.
Bom, meus amigos, primeiro, boa tarde a todos e parabéns pela apresentação. Eu creio que estão ouvindo todos, não é isso? Estamos ouvindo, sim. Bem, normalmente a fase aguda do tratamento das tendinopatias, eu aguardo em torno de 3 meses, sair essa fase aguda. Após essa fase aguda, é recomendado atualmente, através de vários protocolos, o tratamento por ondas de choque. Só que nós temos que seguir todos esses protocolos, como o Rodrigo bem falou, dessa reabilitação, para que você não piore o quadro clínico dele. Você não pode, o paciente realizando o tratamento por ondas do choque, você colocá-lo em treinos de alta intensidade, com arranques, com freadas, treinos pliométricos. Então, nós temos que nos privar de certos treinos. Então, o tratamento de onda de choque, eu acho, em alguns casos, com ótimos resultados, porém, tem que estar muito próximo do pessoal da fisioterapia. Bom. Ok. Deixa eu passar agora para responder finalmente o Gustavo. Então, os colegas cirurgiões em experiência em tratamento cirúrgico, ressecção do polo inferior do patela e ressecção do tecido tendinoso. Gustavo, eu realmente, essas aqui são as opções que eu coloquei, vai desde o desbridamento artroscópico, a experiência são de 2 casos, desbridamento artroscópico, mas realmente o receio era grande de me aprofundar na retirada da lesão, não tem um vídeo dele, mas evoluiu bem. Tem a ressecção do foco da necrose, tem também quando ocorre a ressecção do foco da necrose e a calcificação. Eu não faço ainda tenho nenhuma proposta biológica, né? Ainda não consegui me convencer, e até porque também, além de se convencer, a gente tem que ter um certo acesso aqui, né, ao arsenal biológico. Então, eu ainda faço com a ressecção do polo inferior da patela, e eu faço também um leito ósseo e um augmentation com tendão da pata de ganso, né, com gracilis. Existem todos esses reparos, tem reparo de tendão com ou sem alo-enxerto, com ou sem auto-enxerto. Tem alguns casos também de múltiplas tenotomias, eu não faço essa técnica, já fiz as demais técnicas. Perfurações e ressecções do polo inferior da patela, já fiz também, mais há um certo tempo atrás. Hoje em dia, com a facilidade maior de usar os tendões flexores, eu tenho preferência por usá-los. E o realinhamento da tuberosidade anterior da tíbia, se for definido que seja devido a um fator extrínseco de desalinhamento do mecanismo extensor que esteja causando a tendinose. Caso não, eu evito ao máximo fazer um realinhamento da TAT. Mais alguma dúvida nessa parte? Eu procurei, como era uma apresentação multidisciplinar, não me aprofundar tanto na técnica específica, como fazer a técnica, ou trazer imagens minhas ou imagens também da internet, que eu acho que já fugiria um pouco ao foco da live. Então, assim, essa é a gama de tratamentos. Não ficou especificado, né, não foi bastante divulgado o tratamento realizado com o Ronaldinho, mas fato é que o Ronaldinho Fenômeno voltou, e em 2002 ele fez o que ninguém acreditava que ele faria, e foi um grande atleta da Copa, do qual nós nos sagramos campeões. Então, assim, tem uma gama. Então, quando tem uma gama de tratamento cirúrgico, é porque nenhuma é superior, tem uma grande superioridade às demais, e a gente pode ver, lógico que ele é o fenômeno, então não é a grande maioria das pessoas, mas que pode ter excelentes resultados com o retorno à atividade profissional no mesmo patamar. Embora os estudos mostram até 30%, dependendo da técnica, de que o atleta ele não retorne ao esporte. Excelente. Deixa eu fazer um comentário, Abaté, antes de você falar. É que, no ponto de vista da fisioterapia, quando se tem um paciente que tem a tendinopatia, a gente tem uma tendência a ter um modelo de tratamento, um manejo, e quando rompe o tendão,
a gente pensa de uma maneira um pouco diferente, né? Que é o evento passa a ser a ruptura, e aí, enfim, nós temos um outro diagnóstico, uma outra condição funcional, e aí parte o tratamento para uma ruptura. Então, a gente considera hoje na literatura, na prática, que a gente tem tentado fazer coisas diferentes para tratar essa condição, né? Professor Manuel, deixa eu ver se eu consigo liberar o seu áudio para você comentar aqui. Deixa eu procurar aqui. Só, gente. Quando você vai liberando, deixa eu ir perguntando aqui para o Rodrigo. Rodrigo, nas primeiras intervenções com o Ronaldo Fenômeno, o Filé, ele até falou que foi um período, uma época em que ainda se engessava no pós-tratamentos cirúrgicos no mecanismo extensor. E hoje em dia já evoluiu bastante, né? Então, independente da técnica que for realizada, queria que você falasse um pouco mais agora com relação ao atleta, independente de ser o atleta de futebol, mas o atleta também de basquete, de vôlei, que são os atletas que principalmente se agravam como jumpers knee. A gente não utiliza. Para tendinopatia, assim, de uma forma geral, a imobilização ela é raramente indicada, né? Para pós-operatório de cirurgia, vai muito da conversa que nós temos com o cirurgião para saber o tamanho do agravo ali, qual técnica cirúrgica foi utilizada, mas o aparelho engessado, fatalmente, hoje acho que não se utiliza mais, né? Então, assim, a tendência é a gente conseguir fazer ativações precoces. Então, muitas vezes tem a imobilização intermitente, mas que a fisioterapia consegue agir no controle de edema, melhorar a cicatriz, né? Uma série de coisas, mas, se possível, já começar com ativação muscular precocemente, né? Então, assim, eu particularmente, quando tem cirurgia, eu gosto demais de interagir com o cirurgião, de, se possível, até assistir a cirurgia, em alguns casos mais complexos. Não dá, nem sempre dá tempo, nem sempre é permitido também, mas enfim. Mas para a gente entender, porque eu acho que por mais que tenhamos protocolos, por mais que sabemos acesso, enfim, do que acontece, mas a cirurgia é uma impressão digital que se coloca no paciente ali, nós temos que tratá-lo como único realmente. Mas meu ponto de vista é mobilização precoce. Quanto antes a gente conseguir otimizar a carga para o tendão, é melhor, né? Mas temos que respeitar a biologia do processo, né? Saber se o enxerto, a cicatrização, como é que esse processo tem se conformado. Mas hoje, já há algum tempo, a gente tem lutado contra a imobilização sustentada, né, digamos assim, como aparelho engessado, como era utilizado antigamente. O Dr. Diógenes e o Gustavo serão duas participações bem interessantes aí para eles falarem. Certeza. Professor Diógenes, satisfação aí, você está presente aí na nossa live. Se puder comentar, seu microfone está liberado, né? Ok, Abaité. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Eu estou aqui assistindo, né? Nesse tempo, certamente não estaria se tivesse sem a quarentena, mas muito interessante. Tive a oportunidade de ver coisas bastante interessantes. Mas eu vi a respeito de tendinite, uma fascite plantar num atleta, era professor de educação física e atleta de jiu-jitsu, se eu não me engano, mas era um profissional da educação física. E já vinha sendo tratado há algum tempo como uma fascite plantar. Uma fascite plantar e que não respondia de jeito nenhum ao tratamento convencional. E nós achamos aquilo um pouco estranho e fomos investigar um pouco mais e descobrimos, então, que ele era HLA-B27 positivo e hoje ele está em tratamento com medicação biológica, né? Isso é claro que o tempo vai levando a gente a ver esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ver que o atleta, o homem jovem, né, com tendinite de repetição, independente de ser atleta ou não, ele precisa ser investigado, né? Porque o homem jovem, a primeira manifestação às vezes da espondilite é tendinite, né? Isso aqui eu já vi várias e várias vezes, né? Tendinite de Aquiles, tendinite, fascite plantar e muitas outras tendinites, que é a primeira manifestação de uma espondilite. Esse caso é porque era um atleta, né? Então chamava atenção porque era um atleta e foi sendo tratado como sobrecarga, sempre a sobrecarga. Realmente o atleta não é exclusivo, né? Então a pessoa jovem atleta ele pode ter doença inflamatória não traumática, mas
Eu adorei aqui o processo de vocês, muito interessante. E eu estou aprendendo também com essas tecnologias aqui, né, à distância. Espero um dia. Estou, inclusive, já tentando fazer na próxima quarta-feira a nossa reunião do raio-x lá do HGF, já através de uma plataforma como esta. Parabéns a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado aí pelas considerações, são sempre valiosas. Enquanto mais algum colega comenta, eu vou aproveitar para... Eu acho que eu tenho um caso aqui, foi até do colega aqui do Pedro Guilherme que caminhou, que é um pós-operatório de tendão patelar. Eu vou ver se eu acho aqui o vídeo, aí se algum colega quiser ir comentando por enquanto, pode ficar à vontade. Eu comentei aqui justamente que o Gustavo, acho que o doutor Gustavo escreveu ali, que é nós entender que são duas coisas diferentes, né? A ruptura é uma coisa e a tendinopatia é outra. Ele postou aqui para a gente diferenciar isso de maneira clara, né? Que são coisas bem diferentes, né? E o que o doutor Manuel Diógenes comentou, nós tínhamos abordado aqui de alguma forma, que ficar atento às condições adversas, metabólicas, o consumo de remédio que o paciente faz, porque a tendinopatia, ela parece ser uma condição simples, né? Mas ela é muito complexa ao nível de tratamento, ela é chata, apesar de não ser uma condição grave, na maioria das vezes, mas despende o empoderamento do paciente, o envolvimento do terapeuta, e é um processo que às vezes demora 2, 3 meses, 4 meses para se resolver, e isso tem um impacto no nível de atividade, participação do paciente, que é interessante. Então nós temos que ficar atento a isso. Isso, vou só mostrar aqui uma imagem de um caso que a gente pegou, que até com o Dr. Pedro Guilherme, depois se ele quiser comentar aí, foi um pós-operatório, tendão patelar, a gente mostrando, né, como é que era a avaliação por imagem. E é interessante também para os colegas radiologistas. Então, esse caso aqui, ó, é um tendão no pós-operatório. Veja que ele perde aquela arquitetura habitual em relação ao padrão, né, homogêneo e a espessura, então ele fica espessado e heterogêneo, mas veja que ele não tem sinais de descontinuidade, né? Então, assim, no pós-operatório muda totalmente aqueles parâmetros, tá certo? Então, não vou ter os mesmos parâmetros que eu tinha previamente. Então, é bem mais, assim, a gente acaba sendo mais cauteloso, né, quando a gente avalia esse pós-operatório, porque eu preciso ter sinais mais objetivos de ruptura ou de uma nova ruptura, ou mesmo de uma tendinopatia, porque os sinais habituais, que eram o espessamento, a heterogeneidade e até mesmo a distorção da arquitetura desse tendão, eles já não vão ser mais parâmetros interessantes para serem utilizados. Então, pós-operatório de tendão, assim como de algumas outras estruturas, como menisco, etc., sempre são mais desafiadores. Ó. Aqui a gente vê uma área, né, de um material que foi preenchido aqui no tendão, onde ele tinha provavelmente, né, área de descontinuidade, mas o tendão ele não volta, né, a ser o que era antes. A gente espera ele até 2 anos para ele voltar a ficar homogêneo hipointenso, né, todo preto. Mas em termos de espessura, normalmente ele nem volta mais ao que era antes. Ele só perde mais assim esse edema e essas alterações que ele fica mais heterogêneo, mas isso pode demorar 18 meses até 24 meses na imagem, né? Então, até se o Guilherme quiser comentar aqui, vou liberar aqui o áudio, se você quiser comentar alguma coisa aí da cirurgia, fica à vontade. Beleza. Boa tarde, agradecer aí o Abaeté, parabenizar o Eudemar e o Rodrigo aí pelas contribuições. Não, é só para explicar o que era o caso. Esse caso era uma tendinose crônica, atleta amador de futebol, né? E ele tinha dor crônica há cerca de 2 anos, tratou muito com fisioterapia, fortalecimento, sem sucesso. A imagem pré dele, é que eu não tenho aqui, mas tinha uma lesão de cerca de 30% da espessura do tendão lateromedial, né? E cerca de 2 centímetros crânio caudal. Então era uma lesão grande, considerável. E aí o que a gente fez? A gente ressecou essa área de lesão. Ele tinha um osteófito na patela. A gente ressecou o osteófito, né, que estava fazendo um impacto ali no tendão, talvez uma das causas aí da piora da lesão. E a gente fez a rafia, não fez reforço e preencheu com aspirado. Até o Gustavo perguntou, a gente usou aspirado de medula óssea e injetou no local. Só isso mesmo e teve uma evolução boa. Hoje ele está bem, voltou a jogar já, não sei com quanto tempo tem de cabeça, não lembro exatamente. Mas está bem, voltou a jogar, pedalando, correndo, fazendo tudo. Excelente.
Obrigado aí pela contribuição. Algum outro colega gostaria de comentar alguma coisa? Algum dos tópicos que foram discutidos? O Gustavo, com relação ao uso biológico, eu não sei até que ponto a própria ressecção, né, nesse caso aí, quando você fez a ressecção aqui, no polo inferior, eu tive agora, um mês atrás, 2 meses atrás, foi antes de toda essa parada, foi a penúltima cirurgia que eu fiz. Ela era uma atleta de beach tennis, mas era na inserção tibial a tendinose patelar com a calcificação, e dava mais ou menos 30%, mas era bem no centro. Então, realmente, eu fiz uma inserção na transpatelar, ressequei e depois fiz só a rafia. Eu não fiz nenhum augmentation, nem coloquei aspirado. Então, nesse caso, eu não sei até que ponto, quando a gente faz a ressecção do osteófito, o sangramento daquela área não já serve com ação biológica. Seria a mesma ação das microperfurações, né? Mas eu não tive nenhum caso ainda de ruptura, não. Acho que o Gustavo aqui, acho que ele chegou a comentar, pedindo para diferenciar, né, por que são diferentes. Né? Então, assim, na tendinopatia, você consegue estabelecer um planejamento de carga progressiva, a nível de fisioterapia, muito melhor do que quando se tem ruptura. Inclusive, até o questionário que a gente usa para avaliar, a gente não usa mais o VISA-P. Né? Então, assim, até a forma de a gente conduzir o processo de avaliação, ele vem se diferenciando. E aí, a ruptura do mecanismo extensor, nós vamos ter que entender, né, os fatores que levaram ele a ter a ruptura, se tem algum fator metabólico envolvido ou não, se foi traumático ou não. Nós vamos ter que entender o quanto de ruptura se tem, quanto se preserva de função do mecanismo extensor, para sentar e ter um prognóstico para saber se ele vai conseguir realmente progredir e quanto tempo isso vai demorar ou se vai conduzir com cirurgia. Eu acho que, obviamente, a ruptura é muito mais desafiadora, né? Um quadro desse de ruptura no atleta profissional, eu tive 2 ou 3, talvez, né? São desafiadores. Assim. E esse aí foi como foi pelo Pedro, né? Pelo Pedro Guilherme. Você chega a ter essa impressão, Pedro, de que o infiltrado, ou viu algum estudo que eu realmente tenha me passado, que eu não tenha visto, seria superior ao sangramento que ocorre nas microfraturas ou ao próprio sangramento da ressecção óssea? Você teria o Eduardo também, o Eduardo tacou muito com essa parte de biológico. Vocês teriam algo que diferenciasse esses dois casos? Diferencia porque a quantidade de células ela muda, né? De acordo de onde você tira o aspirado. Você vê que tem diferença de você aspirar da patela, da tíbia, com a do fêmur e com a do cristilíaco, entendeu? Da cristilíaco que é muito mais rica, né, em células. Então, acredito que incentiva de alguma forma. Experiência eu não tenho. Foi meu primeiro caso injetando um aspirado de medula, né? Uma coisa que a gente faz mais para observar. Acredito que um resultado positivo, entendeu? Agora, sim, tem que se estudar, né? Não é uma coisa que tem muito tendinose, estudo na literatura, não. O Eduardo, tem alguma... Já realizou algum caso desse, Eduardo? Eduardo, tá aí? Opa, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Pronto. Só... Bom, eu não tenho nenhuma experiência com o aspirado de medula, não, mas é mais ou menos o que o Gui me falou mesmo. Pelo que eu já vi, já andei dando uma pesquisada, a celularidade muda, né? Isso muda de acordo tanto com o local da coleta, como com a técnica que é usada, né? Como você vai centrifugar, tudo. Então, quanto maior a celularidade, maior vai ser a resposta. Então, fazendo aí o raciocínio lógico, vai mudar, vai interferir. Não seria a mesma coisa da estimulação no local, pelo menos em teoria. Mas eu não recordo de ter visto nenhum trabalho nesse sentido, não. E assim, não tem nenhum trabalho que eu tenha visto a ponto de vista da repercussão disso a nível de tratamento de continuidade da fisioterapia, né? Porque no ponto assim, pensando de maneira linear, né? Se você aumenta a celularidade, você aumenta a produção de colágeno, você vai tapar o buraco que tem ali
mas a gente não sabe qual isso vai ser a repercussão a nível da função, da rigidez do tendão, se ele vai transmitir a energia de maneira correta, né, entre as estruturas. Então, isso é uma questão a ser definida para o futuro. Aí, se, não é a questão só assim, fechou, juntou, cicatrizou, né? É o ponto de vista se ele é funcional, né? São questões muito interessantes a serem discutidas em relação às técnicas biológicas, que eu acho que é a tendência a gente evoluir para essas discussões científicas, né? Mas eu queria alertar que uma aflição de quem faz pesquisa com tendão é que a qualidade dos estudos, de uma maneira geral, com tendinopatias é muito baixa, né? Ainda precisamos evoluir bastante. Uma reflexão aqui para a gente, para todo mundo que gosta de pesquisa. Excelente. E se o Henrique Bastos ainda estiver aí, deixa eu dar só uma olhada se o Henrique Bastos está por aqui. Está aqui, está aqui. O Abaeté, porque ele poderia falar alguma coisa se tem, que eu não me lembro de ter visto também nenhum trabalho, nem tenho nenhum caso junto com o Henrique Bastos, que a gente opera junto, de fazer uma terapia de ondas de choque. Então, pós-operatório. Realmente eu não vi nenhum, até porque acredito seria bastante doloroso. Mas ele poderia passar aí para a gente alguma coisa, se ele já viu, ou já viu descrito, ou já entrou em algum caso assim. Não, gente. Para pós-operatório, eu ainda não fiz as ondas de choque, não. Normalmente eu tenho feito em pacientes na falha do tratamento conservador, antes de chegar ao procedimento cirúrgico. Normalmente os colegas me encaminham numa tentativa de evitar o procedimento cirúrgico. Felizmente, eu não sei se pelos casos, eu tenho tido resultados bem importantes, respostas boas, atletas que praticam futevôlei, beach tênis, futsal, têm tido algumas respostas bem positivas com o tratamento de ondas de choque. Mas eu me prendo muito aos protocolos de não fazer somente 3 sessões para o atleta. Eu normalmente faço em torno de 5 sessões para o atleta, intervalo semanal, com acompanhamento, com exames pós-fechamento da 5ª sessão. Doutor Gustavo queria comentar também aí, pode ficar à vontade. Falar um pouco sobre isso aí que o Eduardo e que o Ildemar falaram sobre a celularidade, eu acho que tem tudo a ver, porque se a gente for fazer uma analogia com o que a gente vê nas microfraturas e nas membranas de colágeno e tudo, eu, por exemplo, tenho pacientes que a gente operou no mesmo paciente lesões múltiplas, tanto em côndilo femoral medial, côndilo femoral lateral, tróclea e patela, e a gente fez a microfratura e membrana em todas as lesões e a gente teve a oportunidade de fazer um second look nesses casos, e o pior resultado era sempre na patela. A patela, corroborando com os estudos que mostram, é o que tem a celularidade pior. Então, a gente se vê, às vezes, tentado a testar, pelo menos, ou querer testar essas soluções biológicas, né, com PRP, ou então com fator de crescimento de gordura. Enfim, a gente está aí ansioso para ver esse tipo de teste. A outra coisa que a gente faz uma comparação por exemplo, a técnica para tendinopatia só de ressecção do polifilo da patela e do local onde tem a tendinose, os estudos mostram uma boa resposta. E a gente, se fizer uma analogia com a retirada de enxerto, a gente retira, às vezes, o terço central todo da patela e o tendão se regenera mesmo em atletas de alto rendimento, né? Então, quer dizer, ele consegue suportar aquela retirada do terço central. Então, a gente também tem que fazer essa analogia com esse tipo de tratamento. E falar só um pouquinho da minha experiência em relação ao alto rendimento no futebol. Em 18 anos que eu trabalho com futebol, eu só vi 2 atletas com ruptura de tendão completa, né? Um com tendão de Aquiles e outro com aparelho extensor. Esses 2 atletas foram operados e não voltaram ao mesmo nível de rendimento que eles tinham antes, tá? Em se tratando de ruptura. O Ildemar falou aí do Ronaldo. O Ronaldo, com certeza, ele pode até ter ganho uma Copa, mas ele não voltou ao mesmo rendimento que ele tinha antes. Enfim, era que eu tinha para falar aí. Perfeito. Eu tinha um atleta que operou antes do Ronaldinho. Foi o Jorginho Baiano, irmão do Júnior Baiano. Certamente dizem que ele jogava muito, até mais do que o irmão, mas não conseguiu mais. Ele estava no Grêmio e depois teve uma carreira média. Não conseguiu voltar ao altíssimo rendimento mesmo, não. Algum outro colega gostaria de comentar? Algum tópico que foi abordado? Alguma dúvida, pessoal? Eu queria ter uma questão aqui levantada pelo João Paulo Frota, meu colega de trabalho, sobre a oclusão.
né? Tem uma técnica bastante promissora, com bons resultados, de fazer oclusão, como se fosse um esfígado, né? Na coxa do atleta, dar pressão e aí fazer exercício de menor intensidade. Então, assim, é uma saída. Acho que o Enzo do Paraguai estava perguntando uma estratégia. Então, no pós-operatório também, talvez possa ser uma boa estratégia, né? Você faz a oclusão e desenvolve o exercício até o ponto de fadiga, mas com baixa carga. Então, é uma técnica bastante promissora, que eu já tenho visto alguns artigos com tendinopatia surgindo, mas para patelar ainda não temos nada, mas vai ter. O professor Márcio Almeida está com um protocolo de pesquisa relacionado a isso, e é bastante promissor. No Congresso Mundial de Tendão, já vi trabalhos lá, assim, de relatos de casos, de algumas coisas nesse aspecto, né? Então, é bastante interessante observar isso. Perfeito. Mais algum comentário, pessoal, que você gostaria de fazer? Então, acho que já estamos aí, né, com quase 2 horas aí, né, de transmissão. Passa rápido quando a gente está se divertindo, né? Mas, assim, eu só gostaria de agradecer, né, a presença dos professores aí que debateram os temas, né, e abordaram cada um com a sua visão. E a gente tentou, né, fazer essa interseção aí também com a imagem e com os professores aí que participaram e comentaram, excelentes, né, intervenções aí e comentários, e todos os participantes, né, que tiveram aí essas quase 2 horas aí com a gente. E a gente vai deixar à vontade aí para mais alguma pergunta e passar aí para as palavras finais aí do professor Rodrigo e do professor Idelmar. E agradecer bastante que venham as próximas lives aí, né? Obrigado, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, na verdade vai ter agradecer o convite e esse trabalho que a gente está tentando fazer, né, ser participando lá da medicina esportiva, e sempre, como na medicina esportiva, o que atua no esporte é uma equipe, então sempre é uma equipe que está por trás da toda a reabilitação. Não é só o médico, não é só o fisioterapeuta, não é só o radiologista, embora poucos tenham essa possibilidade que o Ceará Sporting Clube tem com você lá. E já estou esperando ansiosamente pelo próximo tema e pela próxima live, se possível relacionando a medicina esportiva com a radiologia e a fisioterapia. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns também, Rodrigo, pela excelente explicação aí. Eu queria realmente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, um profissional de outra categoria, e é uma experiência muito boa poder compartilhar, aprender, dividir, mostrar pontos de vista, né, mas o foco sempre é o atleta, sempre é o paciente, né? Então, assim, muito interessante, por mais que tenhamos pontos de vista divergentes ou até diferentes, mas o objetivo é comum, que é fazer com que o nosso paciente melhore, é fazer com que o nosso paciente realmente, nosso atleta tenha performance. Então, assim, é uma oportunidade cada vez mais que a gente poder interagir. Eu aprendo mais e tenho certeza que também nossa profissão pode contribuir em alguma coisa com vocês. E eu achei, assim, uma oportunidade extremamente valorosa estar aqui. Eu agradeço o comentário de todos e participação de todos, principalmente o Abaeté por ter liderado essa ação. E realmente é uma oportunidade que eu tenho, assim, de poder ter contato com a Abaeté semanalmente ali. Então ele chega no clube, eu já vou logo lá para a sala dele, já fico lá tentando aprender, observar. Realmente ele é um monstro, assim, no que ele faz, e tem facilitado demais a nossa logística de trabalho, nossa dinâmica de trabalho no clube, né? E tenho certeza que ele tem realmente descomplicado, como é o que ele utiliza, né, ao fundo ali, Então, eu queria agradecer o Idelmar também pela discussão, e é um prazer, assim, interagindo com vocês aqui por esse meio. Espero que no futuro a gente possa realmente apertar as mãos aqui um dos outros. Eu só agradecer, você exagerou aí nas palavras aí, mas agradeço, eu estou aprendendo bastante lá no clube, né? A gente tenta trazer um pouquinho da nossa visão da imagem, tenta contribuir, sempre é aprendizado, a gente
né, passou já por algumas situações aí nesses últimos meses que sempre foram de grande aprendizado. E essa interação, esse tipo de sessão assim com áreas, né, afins e visões afins, assim, eu acho que a gente só tem a aprender. Quando a gente fica só na nossa área, você vai até um certo ponto e quando você começa a ter essa interseção, você abre, né, a sua visão e os seus horizontes para absorver, né, outros conhecimentos. Então, eu acho que isso é fantástico e só agradeço mesmo a presença de vocês e a todos aí que contribuíram. Vamos marcar outros com certeza. O Gustavo que já está sugerindo fazer um sobre lesão muscular no esporte. Eu acho excelente tema, né? Com certeza. Vamos marcar aí. Top, importantíssimo. E agradecer a todo mundo, até o professor de hoje estava participando. É uma honra para a gente. Não esqueça de convidar a gente para a sessão de rádio lá do HGF, não, hein, professor? Grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Vamos estar encerrando aqui a nossa transmissão e até a próxima. Tudo de bom aí. Obrigado.